identidade nacional brasileira é extremamente complexa. É um ovo mexido. Olha, acho que o Brasil é um país que só entende quem mora no Brasil. O Brasil não é o planeta verde e amarelo que os nossos culturalistas constroem. Então essa consciência podia dar um caráter especial à América. E entidade, acho melhor que identidade, porque entidade é uma coisa, uma instância meio imaginária, meio simbólica e meio real. O Brasil, como sociedade e civilização, nunca esteve à altura do que foi produzido aqui, a sua própria revelia. Uma vez um intelectual alemão me perguntou assim, me diga assim, o que define uma coisa como brasileira? Eu falei, eu posso tentar lhe responder, mas primeiro você vai me dizer o que define uma coisa como alemã. Embora a gente tenha um pensamento conservador muito forte, o Brasil continua vivo, continua pulsando e as pessoas vão levando suas vidas e fazendo novas misturas. Então, não acho que a gente consiga se debruçar e pensar o Brasil como um biotipo, sabe? Como um índio, como um europeu, como um quilombola, sacou? Não. São pessoas que representam, de alguma maneira, a realidade brasileira. Mas o que é o Brasil é a coexistência de tudo isso, sabe? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que não só porque o mito no Brasil foi extremamente bem sucedido, né? O que é um mito nacional? Foi o que Freire fez, né? Quer dizer, o Brasil ficou 111 anos sem ter um mito, ou seja, desde a época da independência, apesar de Bonifácio saber que era necessário um mito, ou seja, não só coisas materiais, como construir um mercado, mas ter um mito para dar essa dimensão simbólica de quem nós somos, para onde nós vamos, etc. Toda nação precisa disso, senão vira uma Ruanda, né? Tendo um grupo brigando contra o outro, né? Isso foi extremamente bem produzido no país, né? Gilberto Freire conseguiu isso a partir dessa ideia de mestiçagem, unindo raça e cultura. Então, o que não corresponder a esse recorte arbitrário que foi colocado no freezer, o que não corresponder a isso não é brasileiro. Isso é que é falso, porque o país vai se construindo de uma forma dinâmica, processual, histórica. Eu acho que hoje, cada vez mais, essa questão da identidade tem que ser relativizada. Não porque ela não faça mais sentido, mas porque ela tem que ser entendida em outros termos. Não mais como formas estanques de vida, mas formas relacionais de vida, onde nós nos relacionamos com o outro e, a partir desse embate, criamos nossa especificidade. Não fora do outro, não apartado do outro, mas a partir da relação com o outro. Desde criança, a gente aprende a ser social. Então não existe uma identidade focada só no indivíduo. Ela é reflexiva, ela está sempre refletindo sobre onde é que os nossos avós, onde é que os nossos antepassados viveram, de onde os nossos antepassados herdaram a sua visão do mundo, o que são as paisagens, o que significam as paisagens do entorno da nossa vila, da nossa aldeia, da nossa casa. São outras entidades com as quais nós nos relacionamos o tempo inteiro com a consciência de que eles nos ligam com o universo todo. E perceber as identidades dos nossos vizinhos, para nós, é a coisa mais importante o tempo inteiro para a gente.
nós viemos nos construindo permanentemente na história do Brasil. Desde a invasão portuguesa, quando os portugueses tentaram, todas as forças, manter o território unificado, eles mantiveram duas questões, território e língua, que deu essa, vamos dizer assim, como identidade nacional. A questão da identidade brasileira me parece ter sido plenamente resolvida. O Brasil é um território unificado por uma língua que, a despeito de variações regionais, é o português brasileiro, de forma que qualquer falante do território brasileiro entende, se comunica com qualquer falante de qualquer outra parte do território brasileiro. Porque os diferentes códigos, a cultura erudita com a cultura popular, o maior letramento com o iletramento, a tradição musical europeia com a tradição de contrametricidade africana, tudo isso foi produzindo uma cultura popular que, quando se chega nos anos 60, percebe-se que aquilo é um monumento civilizatório tão forte que essa geração viu nisso um fundamento suficiente, mais que suficiente, para acreditar numa dimensão civilizatória utópica do Brasil. O modernismo, de certo modo, pensou a juntar isto, de alguma fazer cruzar isto. Isso está em Graciliano Ramos, está em Oswald de Andrade, está em João Cabral de Melo Neto, está no cinema novo, está na música popular, está no tropicalismo. A minha geração, a gente teve um desenvolvimento muito diferente, Eu cresci, fui criança nos anos 70, num Brasil já sob regime militar, e fui adolescente nos anos 80, e a minha geração, na verdade, cresceu com a televisão, cresceu para falar das influências externas com produtos americanos, com filmes americanos e com séries americanas. E dentro da cultura brasileira eu cresci com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com os filmes dos Trapalhões e com novelas. Essa mistura gerou uma geração muito diferente dessa geração que na verdade estava dando as cartas nos anos 70, 80, 90, e eu acho que o final dessa influência dessa geração ainda se sente na década presente, pós-década de 2000. É evidente que os meios de comunicação continuam tendo uma importância expressiva na formação do imaginário nacional da nossa identidade. É cada vez mais difícil a gente encontrar, como no passado encontrava comunidades do interior do Nordeste que ainda falavam um português castiço, abandonado nas grandes cidades. Cada vez mais difícil encontrá-las por conta das telenovelas, que vão, por exemplo, compartilhando gírias não só dentro do Brasil, mas também para o exterior. Essa influência, digamos assim, que antes era cíclica, e ela está ficando agora uma coisa assim, tipo, constante e gradual. Aí entra termos em inglês, aí entra essas expressões que dão nome, sabe, ao videoclipe, ao cassete, sei lá, a todas essas expressões que estão no cotidiano dos brasileiros, eles já estão transbordando também para as línguas indígenas, para as falas. E, de fato, o processo de globalização é um processo de padronização que tem como base a
a cultura de massas norte-americana. E esta é uma grande força de pressão niveladora, que faz parte da realidade do mundo, né? Ao mesmo tempo que aquele lastro, né, o substrato de diferenças de manifestações irradiantes, ele não, nem por isso ele desaparece com essa nivelação e continua emitindo centelhas, fagulhas e tal. Há uma diversidade musical no Brasil que é fortíssima, que é espantosa e que é raríssima. Não se encontra assim facilmente um leque de gêneros, não é, musicais, modalidades tão forte, né? Então, tudo isso, por sua vez, tem uma capacidade enorme de se reciclar ou se transformar em contato com novos dados. As coisas podem ser reinventadas. E reinventadas a partir de suas categorias, de sua existência. Porque o que é a Escola Brasileira de Futebol? É a estrutura genética e cultural do povo brasileiro. Porque entra aí samba, não por acaso, samba, a capoeira e o futebol lidam essencialmente em torno de uma mesma palavra, que é africana, ginga. Eu sempre dou o exemplo da Bahia. Se alguém fosse falar de identidade baiana no século XVIII, não entravam os orixás, porque os orixás só vão chegar lá depois disso. Até o século XVIII não tinha Xangô nem Iemanjá na Bahia. Então, se alguém no século XIX fosse falar desse assunto, ia falar de Iemanjá e Xangô como esses elementos estranhos que foram importados agora, que estão deformando a identidade baiana. Então, você tem que saber que isso é histórico. Essas coisas mudam o tempo inteiro. O Brasil é uma ordem, no sentido de progresso. É uma ordem, isto é, um modo de pensar essa multiplicidade de populações, de povos, de etnias, de interesses, de orientações, né, que convivem nesse território. Uma maneira de pensar essa multiplicidade sobre o signo da unidade, sobre o signo da unidade impertérrita, né? Da unidade firme e absolutamente inabalável. Roberto da Mata diz que ele vai criar uma imagem do brasileiro mais legitimada pela sociedade brasileira. Então, o que é o brasileiro? Aí ele vem com sociabilidade praieira, feijoada, umbanda, mais uns signos místicos da Bahia, escola de samba. Aí falou, ora, o sujeito lá no Acre nem quer saber que diabo é escola de samba, não acredita em umbanda, nunca foi para uma praia e não come feijoada, prefere o tucupi, tacacá, até a carne de sol, porque os cearenses colonizaram o Acre. Então você tem que lidar com o Brasil assim. Ainda mais levando em conta que o futuro do Brasil vai passar pela Amazônia. E a gente nem sabe direito o que vem dali.
Eu nasci numa região que se formou com as plantações de açúcar. O engenho, é engraçado, a construção é portuguesa, a cana veio da Índia, os negros que trabalhavam vieram da África, e o modelo produtivo disso foi treinado nas Ilhas Canárias. Não tem nada lá que você possa chamar de baiano. Aliás, Gilberto Freire dizia uma frase que eu gostava muito. Ele falava assim: o que a Bahia tem de mais característico não é baiano, preto e coqueiro. O Brasil é um país à revelia. O Brasil não é um país cujas maiores conquistas sociais, civilizatórias, foram racionais, deliberadas, oficiais, feitas por uma vontade do Estado. O Brasil é um país que, desde o Caramuru e João Ramalho, passando por toda a miscigenação na época colonial, até chegar no século XX, com os pretos letrados do samba e depois no futebol, todas as formas de sociabilidade, todos os grandes feitos culturais e artísticos, ou a imensa maioria deles, que tivemos, foram a revelia de uma oficialidade, de uma racionalidade deliberada, finalmente do Estado. Mas a diversidade social, né? O fato de que as pessoas possam viver segundo seus próprios modos de relação social, é algo que a impressão que se tem é que o Estado brasileiro não tolera. Ele quer homogeneizar, ele é preciso que todo mundo marche no mesmo passo, né, nesse plano. Pode marchar com um chapéu de cor diferente, com uma fantasia diferente, mas o passo tem que ser o mesmo. E o problema é que o passo não é o mesmo, né? Não deve ser o mesmo. A rua é nós, votamos de nós, brigamos por nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio. A rua é nós, votamos de nós, brigamos por nós. Milhares de olhares imploram socorro na esquina. No morro a fila anda, a caminho da guilhotina. Várias queimas de arquivo diária com a fome, e vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome. Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo. Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo. Aí, todo maloqueiro tem em si motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi. E se a maioria de nós partisse pro arrebento, a porra do Congresso tá me chama faz tempo. Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo. Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo, com as mochilas do aluno presente, as tag com nome, as garrafas de vinho nas costas dos neguinhos. Não vim pra trair minhas convicções em nome das ambições e arrebatar multidões ao diluir meus refrões, não. Então, você tem aí uma separação que faz com que a ideia de um país movido a samba, a futebol, a carnaval tenha se estilhaçado em muitos Brasis, em muitos lugares, em muitas propostas, em muitas formas de reação a isto. Então, um país onde teve o rap, por exemplo, é um país que não é aquele, não é? E não à toa se contrapõe àquele, se contrapõe a essa ideia do mestiço miraculoso, o mulato que está regendo o samba, não é? E que está dizendo, não, a questão é outra coisa, o embate é muito mais rente, não é? O ritmo é muito mais duro e abaixa essas melodias aí sentimentais, não é? As pessoas têm essa dificuldade real de enxergar a diversidade do Brasil, porque elas não foram de maneira nenhuma, nem superficialmente apresentadas para isso, sabe? Então, é muito cômodo, por exemplo, para o Sudeste se considerar na posição de correto e julgar o que os índios deveriam fazer para viver decentemente, para viver melhor, o que é a coisa certa na perspectiva do Sudeste para o quilombola, ou para o ribeirinho, ou para o indígena. Com todo respeito, não interessa para o indígena, sacou? O que interessa é a pessoa se colocar, ter a humildade e ter a informação necessária para entender que ela não pode interferir no modo de vida do outro dessa maneira, e ela tem que compreender aquilo. Como às vezes você vê aqui em São Paulo, vai inaugurar uma coisa, cai um puta aguaceiro, e as pessoas já viram dizer, pô, a chuva veio atrapalhar tudo. Se é na Bahia, as pessoas dizem outra coisa.
Puxa, os orixás vieram lavar a rua para que isso aconteça. Então você tem que saber lidar. Brasil é isso, é multiplicidade. E a terceira coisa importante que a identidade cultural não pode nunca asfixiar, que é a invenção. Porque a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, do Aleijadinho, no século XVIII, é uma coisa que não existe em nenhum outro lugar no mundo. Aquilo é uma invenção brasileira. Você chega da frente daquela igreja, você diz, bom, um povo que foi capaz de construir essa igreja pode ser independente. Esse povo tem estrutura para ter um país próprio. É a invenção que você vai ver em Brasília. Você criar uma cidade como Brasília. Mais do que identidades fixas, o que a gente tem que pensar é na formação e consolidação, na enunciação de sotaques. Eu acho que os artistas, eu acho que a questão da identidade tem que ser recolocada não como como um estabelecimento de uma forma de pertencimento fixa, mas uma forma de enunciação específica. Eu acho que a alteridade interna é fundamental para você constituir não só a identidade pessoal, como nós sabemos, mas para constituir também uma identidade social. Quer dizer, um país é tanto mais rico, tanto mais capaz de fazer frente ao futuro, quanto mais variedade, quanto mais alteridade ele é capaz de absorver sem destruir. Nós é que morremos. A cultura não, a cultura continua existindo, a cultura é maior do que a gente. Eu não tenho dúvida que daqui a 4.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, se tiver ainda gente na Terra, nós vamos estar aqui e vamos estar expressando nossas identidades. Sendo terráqueos, sendo brasileiros, sendo Krenak, sendo Chavante, Guarani, Kayapó, vamos ser quem nós somos.